Olá, amigos. É bom mais uma vez estar aí junto com vocês. Nós vamos iniciar mais uma live. Eu preciso começar um pouco mais cedo, que eu terei reunião daqui a pouco, a reunião pastoral. Então, vou começar aí 20 minutos, porque é 19 mais cedo, né? Porque às 19 horas eu tenho reunião com os pastores. Então, eu preciso começar mais cedo. Mas sejam bem-vindos aí. É sempre uma alegria podermos estar juntos. Então, eu vou pedir para você que entra aí, pode ir compartilhando, nos ajudando aí na divulgação. Em nome de Jesus, nós vamos estudar mais uma vez a sua palavra. Ok? Eu quero ler com vocês hoje um verso muito conhecido nosso como Adventista do Sétimo Dia, que é o verso: Oi, irmã Noeli, boa noite. Muito bom ter a senhora aí, por aí com a gente. Apocalipse 12, verso 17. Como eu disse, é um verso muito conhecido, e eu quero hoje trabalhar com vocês alguns versos da Bíblia. Eu quero começar com esse, que diz assim, ó: irou o dragão contra a mulher e foi fazer guerra com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Oi, Nelma, boa noite, Nelma. Irmão Essias, boa noite, meu irmão, tudo bem? E aí, como é que está o pessoal aí de Mucuripe? Grande abraço aí para todos. Então, esse é, como eu disse, um verso muito conhecido. Eu quero trabalhar com vocês hoje, inicialmente, esse verso, quando diz que Satanás irou-se contra a igreja. E é interessante que, quando nós começamos a entender, entramos na igreja, como começamos a entender o cristianismo, entendemos que cada um de nós somos a igreja de Deus nessa terra. E porque somos a igreja de Deus nessa terra, a Bíblia diz que Satanás está irado com cada um de nós. Ed Carlos, o homem de Porto Velho, obrigado, Ed Carlos, pela sua presença aí conosco, amigão. É uma alegria tê-lo aí. Mas, além disso que nós já conhecemos, irmãos, que o diabo, ele realmente tem ira, ele tem ódio dos filhos de Deus. Eu não quero trabalhar isso, porque isso é muito conhecido, mas eu quero trabalhar com vocês hoje a questão do testemunho e dos mandamentos. Testemunho de Deus, ou testemunho de Jesus, na verdade, e os mandamentos de Deus. Eu quero trabalhar essas duas coisas pela importância que isso é para nós. Testemunhar de Jesus e guardar ou obedecer aos mandamentos, às orientações do nosso Deus. E quanto que nós precisamos disso, irmãos? Muitas das vezes eu tenho percebido que muitos dos problemas que enfrentamos é porque nós esquecemos disso com facilidade. Não é novidade para mim nem para você que o diabo, ele está irado com a igreja. Não é novidade isso. E essa ira não começa da agora. Inclusive, esse tema que eu quero iniciar com vocês hoje, eu quero fazer uma série, pelo menos de umas 3 lives, porque eu tenho estudado assim muito sobre esse assunto, sobre essa questão de testemunhar de Jesus e a importância da obediência aos seus mandamentos, às suas leis. Então eu quero trabalhar, nós vamos começar hoje, mas eu vou ficar mais umas 2 lives aí com vocês, nós estudando esse tema. Como eu disse, é o testemunho de Jesus. E é interessante, se você vai lá para Isaías 8:20, Isaías diz assim, ó: a lei e o testemunho, quer dizer, os mandamentos e o testemunho. Isaías termina: se eles não falarem de tal maneira, jamais verão a alva. Então, para a gente encontrar, ou para a gente chegar na alva, ou chegar aonde nós queremos, tem que fazer uma junção da lei e do testemunho. A lei, os 10 mandamentos, e o testemunho é a minha vida testemunhar de Jesus. É bem verdade que nós sabemos que o testemunho de Jesus aqui é o espírito da profecia, o espírito, a orientação profética, é eu viver de acordo com a orientação profética, é testemunhar ou viver de acordo com o conhecimento que tivemos, ou o conhecimento que alcançamos. Isaías diz assim, ó:
a lei e o testemunho, se eles não falarem de tal maneira, jamais verão a alva. E hoje eu estava dando uma olhada numa tradução que eu gostei muito, que é a tradução da Bíblia Viva, e ela traduziu assim, ó, a lei e o testemunho, se eles não falarem de acordo, não fui eu que os enviei. Então, eu gostei muito desse final, porque para nós estarmos do lado de Jesus, nós precisamos fazer essa junção, obediência aos seus mandamentos, obediência àquilo que ele pediu de nós. E aí, automaticamente, a obediência vai gerar o testemunho. E se não for dessa maneira, aí diz a tradução da Bíblia Viva, não fui eu que enviei, o envio não é meu, não foi Deus que nos enviou. Se a gente pegar, irmãos, e formos lá para Mateus 7, a partir do verso 21 até 23, Jesus disse assim, ó, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem é que vai entrar no reino dos céus? A Bíblia diz que no reino dos céus vai entrar aquele que fizer a vontade do Pai. E aí, logo após o verso 22, diz assim, ó, muitos naquele dia dirão, Senhor, no teu nome não expelimos demônios, não fizemos muitos milagres, não falamos em línguas no teu nome. Senhor, no teu nome nós não éramos membros da igreja, nós não cantávamos, não pregávamos, nós fizemos tantas coisas no teu nome. Aí o verso 23 diz assim, que Jesus vai olhar para esse grupo e vai dizer, eu não conheço vocês, eu não sei quem vocês são. Então, pegando agora essa fala de Jesus com a tradução da Bíblia Viva, eu nunca os enviei. Se eles não testemunharem, e se eles não me obedecerem, não fui eu que enviei. E aí, lá em Mateus, Jesus diz assim, que vai dizer para esse grupo, eu não conheço. Quer dizer, esses não são aqueles que chamamos, né, ou identificamos como mundanos. Esses são membros de igreja, são pessoas que estão dentro da igreja, quem sabe que participa dos cultos, dos programas da igreja, mas Jesus vai dizer, eu não os conheci. Por quê? Faltou testemunho e faltou obediência à palavra. E é interessante, irmãos, que o testemunho, ele gera a partir da obediência. Então, quando nós entendemos o que Deus espera de cada um de nós, e aí nós começamos a obedecer, aí nós começamos também automaticamente a testemunhar. É por isso que Isaías diz que a lei e o testemunho, se eles não falarem de tal maneira, ou de comum acordo, eles jamais verão a alva. Não tem como nós chegarmos à alva, não tem como nós chegarmos ao ideal de Deus, se a gente não conseguir fazer essa junção, né? Obedecer aquilo que Deus nos pede, entendendo? Fazer a vontade de Deus. E aí automaticamente vai vir o testemunho, nós vamos passar a testemunhar, a viver da maneira que Ele espera que vivamos. Se nós formos lá para o Salmo 19, verso 7, esse também é um verso muito conhecido, e quando eu estava dando uma pesquisada nessa questão de lei e testemunho, aí eu encontrei esse Salmo, Salmo 19, verso 7. O salmista diz assim, ó, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ou algumas traduções dizem assim, ó, refrigera a alma. A lei ou as ordens do Senhor, as orientações do Senhor, os mandos do Senhor são perfeitos. E além de perfeito, restaura a alma. E aí o verso termina dizendo assim, ó, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Novamente, aí o texto faz essa junção de Apocalipse 12, 17, né? A lei do Senhor é perfeita, os mandamentos do Senhor são perfeitos, as orientações, os conselhos de Deus são perfeitos. E além de perfeito, o salmista diz, restaura a alma, revigora a alma. E o verso não termina, ele dá continuidade, ele termina dizendo assim, ó, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, depois que eu entendo qual é a vontade de Deus para a minha vida, e eu passo, ou eu aceito obedecer, aí eu vou passar a testemunhar desse Deus. Essa obediência a Deus, à lei, aos seus mandamentos, aos seus decretos, além de me trazer, ou de me levando dia por dia, porque a obediência, ela vai automaticamente levando, restaurando, refrigerando, e automaticamente restaurando a alma. A obediência, ela vai, quando eu decido obedecer. E é interessante, irmãos, porque essa questão de obediência aqui, a quem nós vamos obedecer? Essa obediência aqui é a Deus. Quem é Deus? Ele é o nosso Pai. E nenhum pai quer ter filhos desobedientes. Todos os pais querem ter filhos obedientes. Não é diferente de Deus também.
Então, a obediência à lei de Deus, a obediência aos mandamentos de Deus, a obediência à palavra de Deus. O salmista diz, restaura a alma. Ela vai me restaurando, ela vai restaurando a sua vida. A obediência vai restaurando a alma. E automaticamente, o testemunho, eu passo a testemunhar desse Senhor, e aí automaticamente ele vai me dando a sabedoria dia por dia para que eu viva. Viva nesta terra, mas não limitando a minha vida para essa terra, mas para a eternidade. Então, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Falando ainda de lei e testemunho, eu encontrei um outro verso de Salomão, que está lá em Provérbios 29, 18. Provérbios 29, 18 diz assim, ó, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei é bem-aventurado, é feliz. Então, agora, pegando essa questão aqui de testemunho como orientação profética, diz o sábio assim, ó, não havendo profecia, automaticamente o povo é levado à corrupção. Porém, o que guarda a lei, o que obedece a Deus, o que faz a vontade de Deus, o que obedece os seus mandamentos, é bem-aventurado. Então, quando nós não obedecemos a Deus, quando não decidimos não fazer a vontade de Deus, é automático, entendendo? É corrupção. Por que que os seres humanos vivem, porque a terra vive contaminada de corrupção? Porque eles não fazem a vontade de Deus. O não fazer a vontade de Deus, diz o salmista, gera, corrompe, porque não havendo profecia, não havendo testemunho, não havendo quem represente, porque, irmãos, essa terra onde vivemos, ela tem o governo do mal. O plano de Satanás é que todos que aqui vivam lhe obedeçam, façam a sua vontade. Todos, sem exceção. E quando os seres humanos que vivem nessa terra, na mente de Satanás, são obrigados a fazer a vontade dele. E qual é a vontade de Satanás? É nós entendermos, à luz da Bíblia, o que que ele veio fazer aqui. E quando nós vamos para a Bíblia entender o que Satanás veio fazer aqui, a Bíblia diz assim, ó, ele veio matar, roubar e destruir. Então, o trabalho de Satanás é esse. E aí, ele recrutou um exército, tá? E o exército são seres humanos, para fazer a vontade dele. Qual é a vontade dele? Matar, roubar e destruir. Então, esse exército de seres humanos que ele recruta é para fazer a vontade dele. E como o trabalho dele nessa terra é matar, roubar e destruir, assim as pessoas fazem. É por isso que o sábio diz, não havendo profecia, ou não havendo testemunho, orientação profética, não havendo aceitação da orientação profética, da orientação divina, haverá corrupção, o povo se corrompe. Agora, quem guarda a lei, diz o sábio, quem guarda a lei, esse é bem-aventurado, esse é feliz. Quando eu, mesmo vivendo na terra onde o governo é do mal, mesmo o mal achando ou acreditando até que eu sou obrigado a fazer a vontade dele, mas quando eu vivo na terra e faço a vontade do meu Deus, do meu Pai, do meu Criador, do meu Redentor, a Bíblia diz, daí tu vai ser feliz. A felicidade passa a partir daí. E aí, irmãos, é uma outra, inclusive eu falei sábado sobre isso no sermão, que muitos não acreditam em felicidade. Muitos acreditam nesta terra só existe apenas momentos felizes. Mas quando é que eu passo a ser feliz, mesmo vivendo nessa terra contaminada pelo pecado? O salmista diz, o que guarda a lei, o que faz a vontade de Deus, o que obedece a Deus, o filho obediente, ele consegue ser feliz. Por quê? A felicidade dele não está atrelada à vida momentânea dessa terra, às situações dessa terra. A felicidade dele é saber que eu estou nessa terra, mas eu não sou daqui. Eu estou aqui passando um período, um tempo, mas o meu lugar é o céu. Então, o que guarda a lei, o que obedece, o que faz a vontade do Pai, diz o sábio, esse é feliz. Então, a felicidade para nós, irmãos, está na obediência. A felicidade para nós está em fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Nós já vimos que o trabalho de Satanás é matar, roubar e destruir. Qual é a vontade de Deus? Deus diz assim, ó, se vocês me amam, qual é a vontade de Deus? É que nós venhamos como filhos amá-lo. E se nós realmente amamos, a demonstração que Jesus disse do nosso amor para com ele é a guarda dos mandamentos. É obedecer. Então, a obediência é uma demonstração do amor que eu tenho para o meu Pai. Eu obedeço. Se vocês me amam, não ficam dizendo por aí que vocês me amam. Prove. E a maneira de provar é obedecendo a Deus.
É por isso que a Bíblia, que o Salmo, o sábio diz que guarda a lei é feliz, porque a obediência ao Pai gera felicidade, a obediência vai gerar felicidade. Fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus. Ah, irmãos, e quanta dificuldade seres humanos têm de obedecer a Deus. Quantas dificuldades se tem como seres humanos de obedecer a Deus. Nós gostamos de fazer aquilo que está na mente. Nós gostamos de prazer, de alegria, de momentos sorridentes e tal, de festas, é isso que gostamos. Mas não temos tanta facilidade de obedecer a Deus. Porém, a felicidade à luz da Bíblia, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. O sábio diz, o que guarda a lei, o que obedece, aquele que guarda os mandamentos, esse é feliz. A felicidade. E eu falei sábado para vocês que é possível, porque eu acredito em felicidade aqui. Mas como eu não expliquei sábado, eu falei, vou fazer uma live em cima disso, para entender que é possível. Porque o que guarda a lei, o que obedece, o que faz a vontade de Deus, os que vivem dentro dos planos de Deus, diz o sábio, esse é feliz. Eu consigo ser feliz. Qual é a vontade de Deus para você? Essa é uma boa pergunta. Qual é a vontade de Deus para mim? Deus espera, irmãos. E aí, se você vai lá para o livro de Jó, você vai entender isso de maneira mais explícita, que vivendo nesta terra, onde Satanás acusa que todos aqui fazem a vontade dele, Deus espera que você faça a vontade do Pai. Deus espera que, mesmo vivendo em território governado pelo mal, você faça a vontade de Deus, a vontade do Pai, a vontade do bem. Então, vivemos neste lugar, mas não fazemos a vontade do governante deste lugar. E é justamente por isso que eu comecei com o verso de Apocalipse 12, verso 17, né? E Satanás irou. Irou por quê? Por que Satanás ira ou está irado? Porque eu decidi guardar os mandamentos de Deus e testemunhar de Jesus. A ira dele é por causa disso. Eu decidi fazer a vontade do meu Pai e testemunhar dele. Dizer para todos, é possível sim, mesmo vivendo numa terra contaminada pelo pecado, é possível fazer a vontade do Pai. É bem verdade. Eu sou alvo da ira do mal. Eu sou alvo da ira do dragão. Eu sou alvo da ira de Satanás. Mas é possível viver num ambiente contaminado pelo pecado e fazer a vontade de Deus. É possível. E a Bíblia nos faz entender isso. E aí, irmãos, quando nós fazemos ou decidimos fazer a vontade de Deus, se você me ama, Odaí, guarda os meus mandamentos, me obedeça. Odaí, o príncipe deste mundo, ele veio para matar. Odaí, mas não mate. É um dos mandamentos do Pai. Odaí, o príncipe deste mundo, ele veio para roubar. Odaí, mas não roube. Odaí, o príncipe deste mundo veio para destruir. Mas você, Odaí, não veio para isso. Você está aí para mostrar que enquanto a multidão realmente faz a vontade, você vai fazer a minha vontade. E qual é a vontade de Deus? É que eu ame a Ele acima de qualquer coisa. E que eu ame os meus irmãos. O próximo, como a Bíblia usa a palavra próximo, como a mim mesmo. Essa é a vontade de Deus para mim. E a Bíblia nos faz entender, irmãos, que quando nós obedecemos ao nosso Pai, somos felizes. E nós vamos passar a partir daí a testemunhar. Por que o diabo vai ficar irado? Porque você obedece os mandamentos e você testemunha. Como é que você vai testemunhar? Ele saiu do céu acusando que é impossível obedecer a Deus. Essa foi a acusação principal de Satanás no céu. É impossível obedecer à lei de Deus. Só que aí você vai testemunhar, é possível sim. Eu vivo no lugar de pessoas que são programadas ou projetadas para matar, mas eu não mato. Eu não mato. Eu vivo no lugar onde as pessoas foram projetadas, por causa do pecado, para roubar, mas eu não roubo. Eu vivo no lugar onde as pessoas foram projetadas, por causa do pecado, para destruir, mas eu não destruo. Ao contrário, eu amo. E aí o dragão irou-se contra a mulher. O dragão, eu, igreja, vai ficar irado comigo. Mas é muito bom, irmãos, nós sabermos que o que guarda a lei é bem-aventurado, é feliz. O que obedece, o que faz a vontade de Deus, é feliz. A felicidade é fazer a vontade de Deus. É isso que nós precisamos entender. E a partir daí, irmãos, nós vamos viver sobre os cuidados desse Pai.
Esse Pai que nós decidimos fazer a vontade dele, nós vamos estar debaixo do guarda-chuva dele. E debaixo do guarda-chuva de Deus sempre existe proteção, sempre existe cuidado. Hoje eu recebi, bem cedo quando eu estava aqui, eu recebi a mensagem de uma irmã pedindo para orar pela filha dela. Eu falei, mãe, eu vou colocar ela nas mãos de Deus. Deus vai cuidar. E agora à tarde ela mandou a mensagem, pastor, graças a Deus aconteceu tudo. Muito bem, pastor, aconteceu. E eu disse, irmã, sobre os cuidados de Deus, os filhos dele sempre são felizes. Sempre. Debaixo dos cuidados de Deus. Agora, quando é que nós estaremos debaixo dos cuidados de Deus? É quando fazemos a vontade dele, é quando obedecemos. Não precisamos nos preocupar, Jesus diz assim, ó, não precisam viver ansiosos com o dia de amanhã. Nós não precisaremos, irmãos. Se você decidir obedecer, se você decidir fazer a vontade de Deus, e da vontade de Deus ela não pode ser questionada, eu não preciso ficar questionando, eu não posso ficar questionando a vontade de Deus. Se Deus disse é isso, eu tenho que fazer. É fazer. Porque quem está dizendo é o Pai, quem está dizendo é o Criador, e eu sou a criatura, o Pai espera que o Filho obedeça. Então, nós só ganhamos quando decidimos fazer a vontade de Deus. É bem verdade. Fazer a vontade de Deus, e aí novamente eu retorno lá para Apocalipse 12, 17. É tornar-se alvo da ira de Satanás. E essa ira, irmãos, algumas vezes, ela vem numa ferocidade tão grande, mas tão grande, que pode ser que nós venhamos ser atacados e tirado até a nossa própria vida. Até a nossa vida. Como eu tenho que fazer uma live pequena, então eu não posso demorar muito, mas eu vou prometer para vocês que nós iremos fazer uma em série umas 2 ou 3 vezes aí ainda, e eu volto novamente a esse assunto. Agora às 19 horas eu tenho reunião com os pastores, então eu não posso ficar há muito tempo, então eu tenho que ir para o final. Então, olha só, guarda os mandamentos, obedece os mandamentos, decide fazer a vontade de Deus. Automaticamente, quando eu e você, quando nós decidimos obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, nós iremos testemunhar. Por quê? O inimigo saiu do céu acusando que era impossível obedecer. Mas eu decidi, você decidiu. E aí nós decidimos fazer. Então nós vamos testemunhar. E aí a Bíblia diz que esse Satanás, esse dragão, irou-se contra esses que faz a vontade de Deus. E aí automaticamente eles testemunham de Jesus. Ele irou-se, e agora ele vai fazer guerra. A Bíblia usa a palavra realmente guerra. Essa é a palavra. E por que ele faz guerra, irmãos? Quem está numa guerra não pode esperar menos do que ser alvejado a qualquer momento. Qualquer ser humano, de maneira lustre, que vai para uma guerra, ele vai entender que a qualquer momento ele vai ser alvejado. E é isso que nós temos que nos preparar. Eu preciso me preparar, porque o inimigo veio fazer guerra comigo porque eu aceitei, estando na terra onde ele governa, obedecer ao meu Deus e testemunhar dele. Enquanto ele está dizendo que todos fazem a vontade dele, eu estou dizendo não. Eu vou obedecer ao meu Pai. Eu vou obedecer ao meu Deus. Eu vou fazer a vontade do meu Deus. Você está dizendo que tem que matar? O meu pai disse que não posso matar, então eu vou fazer a vontade dele. Você está dizendo que é para roubar? Eu não vou fazer isso, eu vou fazer a vontade do meu pai. E meu pai disse para ele não fazer isso. Você está dizendo que é para destruir? O governo dessa terra disse que é para destruir? Não, o meu pai disse que não é para me fazer, ao contrário, é para me amar. Então eu vou fazer a vontade do meu pai. E aí, automaticamente, eu vivo nesta terra, onde ele governa, porém, testemunhando que é possível viver no lugar contaminado pelo mal, fazer a vontade de Deus. E aí, irmãos, diz o sábio, o que guarda a lei é feliz. Eu vou viver feliz, eu vou viver sendo feliz, eu vou viver buscando ou tendo essa felicidade. Todos os dias ele vai trazer para mim essa felicidade. Só que o verso que lemos diz que esse inimigo foi fazer a guerra justamente com esse grupo de pessoas porque eles obedecem a Deus e eles testemunham de Jesus. E aí a guerra, aí é onde eu quero que você entenda. Numa guerra, qualquer ser humano que entra, ele tem que entender que ele pode ser alvejado a qualquer momento. Qualquer momento ele pode ser acertado. Qualquer momento ele pode perder a vida. Qualquer momento ele pode descer à sepultura. E se você não sabe quem é que te chamou para fazer a vontade dele, se você não sabe quem é Deus, dificilmente você vai permanecer. Por quê? A guerra
entendendo? Automaticamente você vai estar nela. Porque o inimigo veio fazer guerra com esse grupo, porque esse grupo é um grupo pequeno, mas é um grupo ousado. Na mente de Satanás é um grupo muito ousado, porque ele não aceita que alguém viva nessa terra fazendo a vontade de Deus, ele não aceita. Então esse grupo é muito ousado na mente dele. E aí ele vem para cima, ele vem para fazer guerra. E como Satanás é mau, como ele não presta, como ele não vale nada, ele vem para destruir. Você entende o porquê que você sofre? E eu tenho lido, irmãos, é por isso que eu vou prometer para vocês que nós iremos ficar. Eu tenho lido muito sobre esse assunto, sobre esta guerra, e eu quero ler com vocês, ainda no livro de Apocalipse, no capítulo 6. Entendendo? Esse é um verso base que eu tenho para estudar sobre esse assunto, porque já que eu estou numa guerra, eu tenho que ter as estratégias da guerra. Eu tenho que ter o armamento da guerra. E qual é meu armamento? Está aqui, ó, a palavra, a Bíblia. Então eu tenho que pegar desse livro as minhas armas para que eu esteja nessa guerra, mas enquanto meu pai quiser, eu vou sobreviver. Enquanto ele quiser. Então é daqui que eu busco os armamentos que eu preciso para me fortalecer nessa guerra. É daqui. E o verso 9, irmãos, do capítulo 6, João, ele diz assim, ó, quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que eles sustentavam. Olha só, por que eles morreram? Por causa da palavra. Por causa da obediência a Deus. E porque eles testemunharam. Agora, olha novamente a palavra testemunho. Eles testemunharam de Jesus. E eles obedeciam à palavra de Deus, de Jesus. Eles morreram por causa disso. Como eu disse, quem está na guerra tem que entender que a qualquer momento pode morrer. Então, esse grupo aqui, irmãos, eles morreram justamente por causa disso. Porque eles viviam aqui nesta terra como eu e você. E aí eles decidiram, como nós, fazemos a vontade do Pai. E aí a guerra veio. E a guerra veio e eles foram alvejados. Eles morreram por causa da palavra, por causa da obediência à palavra. E porque eles testemunhavam que é possível, sim, viver num lugar contaminado pelo pecado, mas fazer a vontade de Deus. Eles testemunharam disso. E por causa disso eles morreram. E é isso que precisamos entender, irmãos. Agora, morreram por causa de quê? Morreram por causa do Evangelho. Morreram por causa de Jesus. Eles estão descansando. É assim, irmãos, que eu tenho dito sempre, que nós começamos a perder o medo da morte. É dessa maneira. Mas você tem que entender. Se você não entender, a morte sempre vai ser um terror para você. Esse grupo aqui morreram, a Bíblia diz, por causa da palavra, a obediência à palavra. E porque eles estavam na terra, onde o inimigo governa, e testemunhando de Jesus. E porque eles testemunharam, o inimigo veio e fez guerra com eles, alvejou eles, tirou a vida deles. Esse é o trabalho do inimigo. Ele foi fazer guerra, diz a Bíblia. Eu sei que muitas das vezes, quem sabe, você já leu Apocalipse 12, 17, mas talvez você não teve ainda o entendimento. Porque, irmãos, é preciso ler e entender. Se nós não entendermos a palavra, nós vamos ficar sempre com medo, sempre com medo. Se você pergunta assim, pastor, você tem medo desse vírus? Eu confesso a vocês que não. Eu tenho tomado precauções? Tenho. Porque o cristão, ele automaticamente, ele tem que ser precavido. Eu tenho que tomar as precauções. Ontem eu fiz o batismo, se você ver a foto, eu estava de máscara. Eu tomo as minhas precauções. Mas eu sei que se Deus permitir, eu vou ser alvejado. Porque o plano do diabo é me matar. Isso está bem certo na minha mente. O plano de Satanás é tirar a minha vida. Mas eu não vou ser o primeiro. E eu também não vou ser o último. Porque aqui tem um grupo que morreram porque eles decidiram ser fiéis a Deus. Ser fiéis à palavra. A Bíblia diz que eles morreram por causa da palavra. Pela fidelidade à palavra de Deus. Eles morreram porque eles decidiram, vivendo no lugar onde Satanás governa, testemunhar de Jesus. Eles morreram por causa disso. E a Bíblia diz assim, ó, a lei, a obediência à lei e o testemunho. Se eles não falarem de tal acordo, de tal maneira, eles jamais verão a alva. Então a alva se vê, irmãos, é com a fidelidade à lei, obediência à palavra de Deus. E testemunhando de Deus. É assim que eu vou ver a alma. A alva, aliás.
É assim que nós vemos a alva, é assim que nós vamos viver dentro dos planos de Deus. A lei, obediência e testemunhar. É possível sim. Eu vivo na terra onde as pessoas são corruptas, mas o meu Deus me tornou limpo. Eu vivo num lugar onde as pessoas são mentirosas, mas o meu Deus tem me ensinado a ser verdadeiro. Eu vivo em um lugar onde as pessoas são desonestas, mas o meu Deus, todos os dias, ele tem me tornado honesto. E isso, irmãos, Satanás fica bravo, irado, cheio de ódio. Mas eu vivi, ou eu vivo um dia por vez eu vou vivendo. Vou vivendo um dia por vez, dentro dos planos, dentro da vontade do meu Pai. Eu quero ler mais 2 versos, o outro ainda está no livro de Apocalipse, e agora no capítulo 1, no verso 9. Também é um verso conhecido. E João, ele narra assim, ó. E eu, João, irmão vosso, companheiro de tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa do testemunho de Deus, aliás, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Olha como é que João ele vem identificando com a gente. Eu, João, irmão de vocês. Eu, João, companheiro de vocês de tribulação. O que você sofre, eu também sofro. Ou eu também sofri. As dificuldades que vocês passam, eu também passei. Inclusive, eu estou nessa prisão aqui de Patmos, da ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Vocês entendem novamente? Aqueles que decidem, irmãos, ser fiéis à palavra, aqueles que decidem testemunhar de Jesus, eles podem, porque eles vão entrar em conflito, eles vão entrar numa guerra com o inimigo, então eles podem ser alvejados. E João diz assim, eu estava preso na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. Eu vim parar nesse isolamento, nessa solidão, por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Jesus. Mas se tiver que morrer aqui, eu vou morrer. Mas eu não vou deixar de ser fiel a Ele. Se tiver que perder a vida aqui, eu vou perder. Mas eu não posso deixar de ser fiel ao meu Deus. E agora eu quero ler o último verso, aliás, o penúltimo verso, que nasce uma sequência, que está no livro de João, João capítulo 15. E eu vou ler inicialmente o verso 18, depois a gente vai ler o último verso, que é o verso 20. O verso 18 diz assim, ó, se o mundo vos odeia, sabei, pois, que primeiro do que vós, o mundo me odiou. Olha que interessante. Se o mundo odeia você, Odaí, você tem que estar certo de uma coisa. Antes de o mundo odiar você, o mundo me odiou. Antes de Satanás ter ódio, Odaí, com você, ele teve ódio de mim. Louvado seja Deus, irmãos. Louvado seja Deus. Porque o ódio, que muitas das vezes é colocado contra você, foi colocado primeiro contra Jesus. Louvado seja Deus, se nós somos odiados por este mundo, é porque nós estamos seguindo os passos do Mestre. Louvado seja Deus, porque essa ira do inimigo para com a nossa vida é porque nós estamos seguindo. E Jesus foi bem claro, se o mundo odeia você, fique tranquilo, porque antes de o mundo odiar você, eles odiaram a mim. O ódio veio primeiro comigo. E aí, quando você começa a pensar, esse ódio colocado sobre Jesus, imagine agora Jesus numa cruz. Ou antes, um pouquinho, talvez, aqueles açoites que ele tomou. Agora, uma coroa de espinho, o rei dos reis, o criador do universo, que usava uma coroa de honra, uma coroa de glória, colocaram na cabeça dele uma coroa de espinho. Deram canada na cabeça dele. E aí o recado que ele manda para mim e para você. Daí você está achando difícil? Mas antes de você, eles me odiaram. Eles fizeram pior comigo. Então, daí se alegre. Não viva triste, porque você está seguindo os meus passos. Você está fazendo a minha vontade. Louvado seja o nome de Deus, irmãos. Antes do mundo odiar você, o mundo odiou Jesus. Louvado seja Deus por isso. Porque se nós somos alvo desse ódio, dessa ira dele, nosso Jesus também foi. Então isso nos dá uma certeza. Nós estamos seguindo os passos do Mestre. Nós estamos seguindo o nosso Jesus. Louvado seja o nome de Deus por isso. Nós devemos agradecer a Deus por isso. Ele
primeiro me odiou, de Jesus. E agora, finalmente, o último verso que eu quero ler com vocês, que é o verso 20, do mesmo capítulo 15 de João, quando diz assim, ó, lembrai-vos da palavra que eu disse. Eu amei, irmãos, essa primeira palavra do verso. Eu quero que depois você pegue a sua Bíblia, se não está aí com você, e leia esse verso. Olha o que Jesus diz, lembrai-vos. Todas as vezes, irmãos, que essa palavra aparece na Bíblia, você tem que você tem que parar para fazer uma reflexão. Por essa palavra aparece aí, se não me falha a memória, 140, 150 vezes. Mas essa palavra aparece para dar um destaque. Você lembra dos 10 mandamentos? O quarto traz essa palavra. Lembra-te. E aqui novamente aparece. Daí não esqueça do que eu disse para você. Não esqueça do que eu disse para você. Ah, meus irmãos, o maior sofrimento na sua vida vai ser se você esquecer do que Jesus disse. Se você esquecer do que Jesus disse, ele diz aqui para mim e para você, lembrai-vos da palavra que eu vos disse. O que é que ele disse? Qual foi a palavra que ele disse? Olha o que ele diz. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se eles perseguiram a mim, eles também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a palavra de vocês. Amigos, o recado de Jesus para mim e para você nessa tarde. Lembrem, não esqueça o que ele nos disse. O servo não é maior do que o Senhor. A criatura não é maior do que o Criador. Não esqueçam disso, nós não podemos esquecer disso. Por que você quer que o inimigo facilite para você se ele não facilitou para Jesus? Se ele dificultou para Jesus, ele vai dificultar para mim também. E é isso que Jesus disse para nós. Não esqueçam, lembrai-vos. Por isso eu quero desafiar você novamente. Pegue esse verso depois, João 15, verso 20. Você pode ler o 18 e o 20 depois, mas o 20 eu quero que você que você reflita. Lembrai-vos do que eu disse, lembrai-vos da palavra que eu disse. Isso é Jesus dizendo para nós, irmãos. É Jesus falando para mim e para você. Não esqueçam da palavra que eu disse. O que você disse, Senhor? Daí, eu disse que você não é maior do que eu, porque o servo não é maior do que o Senhor. A criatura não é maior do que o Criador. Foi isso que eu disse. E eles odiaram a mim, Odaí. Eles vão odiar você também. Eles perseguiram a mim, Odaí. Eles vão perseguir você também. Não esqueça disso. Sabe, irmãos, os nossos sofrimentos maiores é porque nós esquecemos com facilidade disso. Antes de odiar você, antes de perseguir você, eles perseguiram Jesus. Mas Jesus venceu. Jesus venceu. E esse Jesus que venceu, ele oferece para mim e para você a oportunidade de vencermos também. Eles perseguiram ele. O servo não é maior do que o Senhor. Por que eles perseguiram Jesus? Porque Jesus veio falar para a humanidade qual era a vontade de Deus. Jesus veio convidar a humanidade para obedecer a Deus. E Jesus testemunhava sobre esse reino de Deus. É o mesmo que eu e você. Nós fomos chamados, irmãos, para obedecer a Deus. Nós somos chamados para testemunhar desse Deus. E assim como eles perseguiram Jesus, assim como eles odiaram Jesus, eles vão odiar a mim e a você também. Não esqueçamos disso. Jesus disse, e ele nos pediu, não esqueça, ou lembrai-vos da palavra que eu vos disse. É assim que está o verso aqui. É por isso que, mais uma vez, eu desafio você, leia, leia. O servo não é maior do que o seu Senhor. Eles perseguiram a mim. Eles irão perseguir você também. Eu estou lendo um livro, irmãos, eu quero terminar com uma das histórias. Eu quero fazer algumas outras lives com vocês sobre algumas histórias que eu tenho lido de pessoas, filhos de Deus, filhos fiéis de Deus que foram perseguidos. E hoje eu quero contar para vocês a história de Policarpo. Eu amei essa história, irmãos. Policarpo, um fiel seguidor de Cristo. Diz a história que Policarpo ele foi um bispo de Roma, naquele período ali, logo após, mais ou menos, a ascensão de Jesus, mais ou menos no ano 164 da nossa era. Policarpo ele se tornou bispo de Esmirna. E lá, então, Policarpo
ele era um bom líder, um fiel cristão. Só que um dia, irmãos, ele soube, diz a história, que ele estava para ser capturado. E a história diz que ele se escondeu. A história conta assim, que ele se ocultou, mas ele se escondeu. Ninguém encontrava Policarpo. Só que um dia um menino descobriu onde Policarpo estava. E o menino entregou Policarpo, falou com as autoridades aonde estava Policarpo. E foi mandado, então, os soldados para prendê-lo. E diz a história, irmãos, que quando os soldados chegaram ali onde Policarpo estava, aí Policarpo abriu a porta, e diz a história que Policarpo falou, olha, eu sei que vocês vieram me prender, mas antes de vocês me prenderem, eu quero fazer duas coisas. E ele disse, a primeira, eu quero dar comida para vocês. E Policarpo, diz a história, deu comida para aqueles soldados. Eles comeram. E aí, quando eles estavam comendo, Policarpo disse assim, agora eu vou pedir uma segunda coisa. Eu quero que vocês vão me levar. Não tem como, vocês vão me levar. Mas eu quero pedir para vocês deixar eu fazer 1 hora de oração. Eu quero que vocês esperem eu orar 1 hora, por 1 hora. E os soldados, depois que eles foram bem tratados por Policarpo, eles deixaram Policarpo orar durante 1 hora. E a história diz que ele orou durante 1 hora, pedindo a Deus que cuidasse da vida deles. A história diz que ele orou com muito fervor, com tanto fervor, os soldados ouvindo aquela oração, que a história diz que os soldados estavam se arrependendo de prendê-lo. Não queria nem prender mais ele. Mas, mesmo assim, levaram ele até o procônsul. O procônsul que estava esperando o Policarpo, os soldados chegaram, entregaram, Policarpo já estava condenado, e a condenação de Policarpo era ser queimado em uma praça pública, na praça do mercado ali, diz a história que ele ia ser queimado. E ali tinha uma estaca, a maioria das vezes eles fincavam os cristãos na estaca. Mas diz a história que eles não fizeram isso com Policarpo, eles simplesmente pegaram Policarpo e amarraram naquela estaca. Só que aí Policarpo foi amarrado, e aí agora amarrado, o procônsul chegou e disse para ele, olha, eu posso te soltar, se a partir de agora você jurar que vai abandonar esse Jesus, que vai sair desse negócio de cristianismo. Se você jurar e prometer aqui agora, e blasfemar contra Jesus, eu vou te dar a liberdade. E quando Policarpo ouviu isso, irmão, diz a história que ele olhou para o procônsul e diz assim, durante 86 anos da minha vida, eu tenho servido esse Jesus. Ele nunca me fez mal nenhum. Durante 86 anos da minha vida, ele sempre cuidou de mim. Como é que eu vou blasfemar contra ele? Ele que tem cuidado de mim, ele que tem me salvado, ele que morreu para me salvar. Como é que eu vou blasfemar contra esse Jesus? Que durante 86 anos eu sirvo ele. E ele nunca me fez nenhum mal. Ao contrário, ele sempre me fez o bem. Eu não posso blasfemar contra este Jesus, eu não posso abandonar ele. E agora, irmãos, amarrado na estaca, agora jogaram gasolina em Policarpo e tocaram fogo. Mas a história diz, irmãos, que o fogo rodeava Policarpo, mas não queimava ele. Ele estava amarrado na estaca e agora o fogo ficava ao redor dele. O procônsul, vendo aquilo, que o fogo não queimava Policarpo, diz que ele chamou o carrasco e falou, vai lá e coloca a espada, atravessa a espada nele. E a história diz, irmãos, que quando o carrasco veio e atravessou a espada, jorrou sangue. O sangue de Policarpo jorrou e apagou o fogo. O fogo foi apagado com o sangue de Policarpo. O fogo de repente apagou. E agora o procônsul, vendo aquela cena, quando o fogo apagou, e ali tinha um grupo de cristãos que, vendo que Policarpo havia morrido, porque ele tomou uma espadada, entendendo? Atravessou o corpo dele, ele havia morrido, e aquele grupo de cristãos chegou para o procônsul e disse assim, olha, já que ele morreu, nos dê o corpo dele para a gente poder fazer um velório, sepultar de maneira digna. Mas eles não deram o corpo de Policarpo, mandaram agora ele já morto, pegaram ele e jogaram dentro da fogueira. Ele já estava morto, jogaram ele dentro da fogueira. E assim morreu Policarpo, queimado, mas já morto. Mas o que deixa-me entender, irmãos, que me deixou muito feliz com essa história, é porque diz a história que depois quando queimou o corpo de Policarpo, ficaram ali os ossos,
E aqueles cristãos, então, pegaram aqueles ossos e levou e sepultou aqueles ossos de Policarpo. Eu termino dizendo para vocês que essas histórias que eu tenho lido desses homens têm mexido muito comigo, muito. Como é que eu vou abandoná-lo? Como é que eu vou blasfemá-lo? Disse Policarpo. Como é que eu vou blasfemar dele? Ele cuidou de mim 86 anos. Durante toda a minha vida ele tem cuidado de mim. Como é que eu vou blasfemar? Eu não posso fazer isso. E olha que o procônsul prometeu a liberdade. Ele disse não. Eu morro, mas eu não blasfemo contra o meu Deus. Eu morro, mas eu não vou deixar de testemunhar sobre esse Deus. Eu morro, mas eu não vou deixar de obedecê-lo. E assim morreu. Ele morreu, não foi queimado. Ele morreu com a espada que atravessou o corpo dele. Como eu disse, o sangue, diz a história, jorrou e apagou o fogo. Mas aí pegaram o Policarpo e jogaram dentro da fogueira. Eu morro, mas eu não blasfemo contra o meu Deus. Eu morro, mas eu não vou deixar de testemunhar dele. É assim que Satanás faz, irmãos, com aqueles que vivem nessa terra, mas aceitam fazer a vontade de Deus. É assim que ele faz com filhos que vivem nessa terra onde ele governa, mas fazem a vontade de Deus. Policarpo descansa, como outros descansam, mas na certeza, irmãos, que a coroa da vida está aguardando ele. É assim que nós temos que viver, irmãos. Nós não temos motivo para ficar com medo. O máximo que Satanás pode fazer comigo, com você, é tirar a vida, como tirou de Policarpo. É o máximo que ele pode fazer. Mas ele não consegue tirar a fé que Deus internalizou na nossa vida. Por isso, obedecer a Deus, testemunhar de Deus. Eis as duas coisas que precisamos fazer, irmãos. Eis as duas coisas. Porque sem a obediência a Deus, o ser humano corrompe. Mas o que obedece, o que testemunha de Deus, é bem-aventurado, é feliz. Que Deus nos ajude, que Deus a cada dia, irmãos, nos ensine o que é cristianismo. Que Deus a cada dia nos coloque na nossa mente o porquê que nós existimos, porquê que estamos aqui nesta terra. Nós não estamos aqui, irmãos, para ficarmos isolados com coronavírus. Nós não estamos aqui, irmãos, para ficarmos em quarentena. Nós não estamos aqui para ficar com medo do vírus, não. Nós estamos aqui, irmãos, para testemunhar que Satanás pode fazer o que ele quiser, já que ele veio em guerra conosco, ele pode fazer o que ele quiser. Se Deus permitir, ele vai fazer. Mas nós iremos dizer que vamos continuar fiéis ao nosso Deus, vamos obedecê-lo, vamos fazer a sua vontade e vamos testemunhar que é possível fazer a vontade dele. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ensine a vivermos dia após dia. Eu quero terminar, porque daqui a pouco vai começar a minha reunião, mas agradecendo a você mais uma vez por estar aí conosco. E se for da vontade do nosso Pai, estaremos juntos na próxima segunda. Aí nós vamos voltar ao nosso horário normal. Tomara que dê certo às 18h30. Que Deus abençoe você. Se você quiser fazer qualquer pergunta, você pode fazer aí. Se quiser também o resumo, pode pedir aí que eu mando para você. Eu vou pedir para você mais uma vez, compartilhe. Tá? Compartilhe para que essa mensagem alcance outras pessoas que, quem sabe, estão aí com medo, mas que eles vivam confiantes, que nós fomos chamados para obedecer a Deus, fomos chamados para testemunhar desse Deus. Mesmo vivendo nessa terra contaminada pelo pecado, é possível, porque a Bíblia mostra muitos homens e mulheres como nós, que conseguiram. E porque eles conseguiram? Porque eles seguraram firmes, eles acreditaram, eles confiaram em Deus, eles manteram a fé deles firmada em Deus. Eles conseguiram. Eu e você também, em nome de Jesus, conseguiremos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe para isso. Amém? Feche os olhos e vamos mais uma vez orar. Eu quero agradecer aqui a Marilânia, a Josi, o meu irmão, o Paulo, o Tiago também, o Laudes, o irmão Edmilson, todos vocês que estão aí, obrigado, tá? Pela companhia de vocês. A Jéssica, oi Jéssica, tudo bem? Vamos orar, que eu preciso entrar na reunião agora. Obrigado, Senhor, por mais uma vez, juntos podemos estudar a Tua Palavra. Obrigado por nos fazer entender, Senhor, que a nossa existência nesta terra onde o diabo governa é para testemunhar, Senhor, que é possível vivermos aqui, mas mesmo vivendo neste lugar contaminado pelo pecado, é possível te obedecer, é possível fazer a Tua vontade. É possível testemunhar, Senhor, que dá para te obedecer, dá para fazer a Tua vontade.
Nos ajude a cada dia, Pai, a entendermos o motivo da nossa existência. E ao entendermos, Senhor, que Tu nos ajude a vivermos como tal, a vivermos, Senhor, para fazermos a Tua vontade. É bem verdade que isso vai causar ódio e ira muito intensa do inimigo com relação à nossa vida. Mas nos faça entender, Pai, que o máximo que esse inimigo pode fazer conosco é nos tirar a vida. E isso ele só vai fazer se Tu permitir. Mas se Tu permitir, Senhor, Tu vai ter um motivo, e um bom motivo, para que isso aconteça. Cuide, a Deus, dos nossos amigos que estão aí online. Cuide da família de cada um deles. E muito obrigado por mais uma vez estarmos juntos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Valeu, amigos. Uma boa noite para vocês. Pastor Samuel Kister, um abraço para você também. Que Deus continue cuidando de cada um de nós e da nossa família.